Oi, maninhos, mana, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a minha experiência no primeiro trimestre. Eu já gravei aqui com vocês o diário de gravidez, mas não é exatamente sobre os sintomas, tudo que eu senti, não é sobre isso esse vídeo. É para falar sobre os medos e inseguranças no primeiro trimestre, que é muito comum, mas a gente precisa falar para poder ajudar outras mulheres que talvez estejam passando por essa fase agora, ou já passaram e se sentiram mal com essa fase e talvez não tiveram coragem de compartilhar. Eu preferi viver essa experiência primeiro para ver como seria para mim, até porque é a primeira gravidez, então eu estou entendendo tudo agora, meu corpo é outro corpo, é uma casa nova, tem uma vida aqui dentro de mim, então eu tinha já as minhas preocupações ou algumas coisas que eu imaginava antes mesmo de engravidar, mas só quando você vive você sabe de fato como que vai ser essa realidade. Assim que eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito feliz. Meu Deus do céu, radiante. É difícil até expressar para vocês aqui tudo que eu senti. E até o momento, assim, da minha vida, esse foi o dia mais especial, sabe? O sim, a descoberta da gravidez, algo que eu desejei tanto, que eu esperei tanto, não só eu como meu esposo também. E quando começam a passar as primeiras semanas, você começa a perceber, né, pelos sintomas, ou às vezes não percebe também porque os sintomas eles acabam não aparecendo muito. E logo no início da gravidez eu descobri com 4 semanas e 1 dia. E aí, logo na primeira semana eu ainda não tinha nenhum sintoma. Até a 5ª semana, na verdade, eu não apresentei sintomas praticamente, só tive um enjoo matinal. Mas logo nesse início aí, eu fiquei um pouco insegura quando eu não sentia nada, quando não apresentava nenhum sintoma. É algo muito esquisito, porque quando você sente demais, né, quando os sintomas são muito fortes, você acaba se sentindo mal e às vezes até fica preocupada, né? Mas quando você também não sente, você fica com aquela preocupação. Será que tá tudo bem? Por que eu não tô sentindo nada? Porque, na verdade, eu comecei sentindo os enjoos matinais e depois deu uma aliviada, sabe? E o enjoo matinal era muito levinho logo no início, né? E aí, gente, quando eu não sentia, batia aquela preocupação, aquele medo, aquela insegurança, aquele sentimento normal do ser humano, né? Mas ao mesmo tempo eu colocava minha confiança em Deus. Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu entreguei para o Senhor essa gravidez, eu entreguei a vida do meu filho nas tuas mãos, então eu estou confiando no Senhor. Mas isso não quer dizer que também em alguns momentos não vai se sentir preocupada com sentimentos que são normais no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a porcentagem de aborto é muito grande, por isso que algumas mulheres optam por não contar, né, no primeiro trimestre sobre a gravidez, né? Então, assim, algo muito delicado, todo cuidado é necessário ter, principalmente se acontece alguma coisa. Logo depois, pro final da 5ª semana para a 6ª semana, os sintomas já começaram a vir com mais força, os enjoos e tudo mais começaram a aparecer, e aí eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquila, entre aspas. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a sentir alguns incômodozinhos, algumas dorezinhas que poderiam ser normais, mas ao mesmo tempo a gente fica assim na dúvida. Será até que ponto essas dores, esses incômodos são normais? Eu estava sentindo também cólicas, só que as cólicas que eu estava sentindo eram cólicas intestinais devido à cirurgia que eu havia passado, que eu já sentia antes, e também estava sentindo na gravidez, isso acabou intensificando um pouquinho. E aí, gente, isso me preocupava de certa forma. A gente, querendo ou não, a gente tem a preocupação, o que pode acontecer? É a primeira gravidez, eu não sei como meu corpo vai reagir a essa primeira gravidez. Vai dar tudo certo? A gravidez vai evoluir? Porque muitas vezes acontece de não evoluir. E aí, com 7 semanas, algo que eu não contei no diário de gravidez, eu descobri um descolamento no saco gestacional. É chamado também de hematoma subcoriônico. E aí, gente, isso de certa forma me preocupou, né? Me deixou assim um pouquinho assustada. Só que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito em tudo. Eu vi o cuidado de Deus, sabe? Em cada detalhe eu via Deus colocando a mão ali. Eu não tive sangramento nenhum, tanto que eu descobri
indo fazer a ultrassom, que aí eu vi que eu estava com descolamento, né? E aí eu precisava fazer o quê? Repouso, ter os cuidados devidos para não acontecer nada com o nosso bebezinho. E assim eu fiz, fiquei 15 dias de atestado, fazendo repouso, cuidando da minha saúde, cuidando do bebê, evitando esforços para que eu tivesse um bom resultado depois, né? Porque o descolamento ele pode tanto melhorar, né, como também ele pode evoluir dependendo das condições que a gente está. E quando você sabe daquela notícia que você está com descolamento, bate um pouquinho de medo, bate um pouquinho de preocupação, mas eu mais uma vez entreguei para o Senhor, confiei que o Senhor estava cuidando de mim, do nosso bebê, que nada de ruim iria acontecer. Mas, gente, entendam que se por algum momento a gente ficar com nossas inseguranças, com as nossas preocupações, isso vai ser super normal, porque nós somos humanos, nós somos limitados, imperfeitos, então vamos sentir essas preocupações. Mas o que estava nas minhas mãos era ter os devidos cuidados, cuidar da minha saúde, repousar para que eu tivesse um bom resultado depois e orar, entregar para Deus e confiar, descansar no Senhor, e assim que eu fiz. Com 9 semanas eu fui fazer a ultrassom para saber se havia melhorado ou não o descolamento. E aí, gente, para honra e glória do nome do Senhor, o descolamento havia sumido totalmente, não tinha mais nada ali. Então, assim, foi aquele alívio, foi aquele sentimento de obrigado, meu Deus, obrigado, porque tá tudo bem, nosso bebê tá protegido. Então eu só podia agradecer mesmo a Deus. E quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele cuida. Eu, quando tive descolamento, eu não tive um sangramento, porque geralmente um dos sinais, uma das formas da mulher descobrir que está com descolamento é devido ao sangramento. E eu descobri porque eu fui fazer uma ultra normal para poder ver o bebezinho, né? Era a primeira vez que eu ia ver o embrião. E aí, com isso, eu acabei descobrindo que estava com descolamento. Mas por que isso não aconteceu? Porque, graças a Deus, Deus usou a minha médica e eu já estava usando progesterona antes, e isso com certeza foi um motivo para eu não ter sangramento, porque provavelmente se eu tivesse sangramento, eu ficaria desesperada, eu ficaria muito preocupada, teria que ir às pressas ao hospital, teria que ver o que estava acontecendo, e isso seria muito pior, né? Então, graças a Deus, até nisso, o Senhor colocou as suas mãos. Enquanto não passa o primeiro trimestre, você não faz ideia do que pode acontecer. Um medo também que eu tinha era a respeito de: será que o coraçãozinho do bebê tá batendo? Será que tá tudo bem? A gente, infelizmente, não tem como, né, fazer a ultra toda semana, porque a nossa vontade é fazer toda semana, ir lá, ver o bebê, ouvir o coraçãozinho, ver se tá tudo bem. E aí, gente, uma forma para aliviar meu coração, que foi a partir desse momento também que eu fiquei um pouquinho mais tranquila, foi quando eu comprei um monitor fetal, que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Se vocês não viram esse vídeo, assista, eu vou deixar aqui abaixo na descrição se eu conseguir lembrar, espero que eu consiga lembrar. E aí, gente, toda vez que eu ficava preocupada, se eu tivesse qualquer sentimento assim ruim, eu colocava lá o monitor fetal e ouvia o coraçãozinho do bebê. Então eu poderia ouvir a qualquer momento e isso me trazia uma paz, uma tranquilidade. Então isso me ajudou bastante. Então, cada fase, cada situação que você vai vencendo é assim um alívio, né? Traz calma para o nosso coração. A gravidez inteira, na verdade, a gente não vive só um mar de rosas, não é tudo maravilhoso, não é tudo lindo, não é tudo mágico, né? São momentos muito maravilhosos, muito desejados, mas são fases também difíceis, sabe? E cada semana que vai passando, outras coisas, outras preocupações vão aparecendo. E quando vai chegando no finalzinho do primeiro trimestre, você fica assim, torcendo, pelo menos eu fiquei assim, pra fechar logo, pra chegar nas 12 semanas e aí pra dar aquele alívio, pra poder respirar, sabe? E tem também a primeira morfológica do primeiro trimestre, né, da translucência nucal, que também era outra preocupação, né? A última preocupação, pelo menos pra mim, do primeiro trimestre, onde você quer saber se está tudo bem com o bebê, se o bebê está se desenvolvendo direitinho, se teve algum problema ou não, porque é muito importante esse exame. Para a honra e glória do nome do Senhor, nosso bebê estava assim crescendo, a coisa mais linda, tudo direitinho, sabe? Ver o corpinho dele desenvolvido já, sabe? Já um corpinho já mais formadinho, é a coisa mais gostosa, mais deliciosa de se ver, gente. Cada ultrassom que eu ia era uma alegria imensa de ver que aquilo era real, meio de verdade,
sabe? O que eu tanto sonhei, o que eu tanto imaginei, sabe? Porque tudo isso ficava na minha mente de um dia me ver vendo o meu bebê ali dentro, sabe? Do meu útero, não ver apenas o útero vazio, mas ver o meu milagre ali dentro. Então, assim, era algo assim maravilhoso que eu estava vivenciando com Deus. Então, assim, não há explicação para isso. E o que eu quero dizer pra você, mãe de primeira viagem, e até de segunda viagem, né, gente? Porque não é porque é a segunda vez que talvez os medos não vão aparecer, né? A gente sempre tem aquela preocupação. Mas para as mamães que, assim como é a primeira gravidez, fique firme, fique forte. Eu até me surpreendi, porque assim, foram momentos, né, fases em que eu bati aquela preocupação, aquele sentimento assim, será que tá tudo bem? Será que o bebê tá desenvolvendo direitinho? Bate essas preocupações, essas perguntas, esses questionamentos que são normais de acontecerem, né? Nossos hormônios estão lá no alto, então às vezes a gente não tem nem controle disso. Então é super normal isso acontecer, mas eu realmente me superei. Mas por que eu me superei? Porque eu descansei totalmente no Senhor. Se teve uma coisa que eu aprendi durante a espera até o meu milagre acontecer, foi exatamente confiar, descansar no Senhor, que Ele estava cuidando de tudo. Que nos mínimos detalhes a sua mão estava ali. Então era nisso que eu tinha que descansar, era nisso que eu precisava confiar e eu confiei. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos no 6º mês, Deus tem cuidado a cada dia, eu creio que vai ser assim até o final da gestação, em nome de Jesus. Então se você está gravidinha, está no primeiro trimestre, ou já passou dessa fase também, mas ainda tem as suas preocupações, só ore. Entregue para o Senhor, confie no Senhor, que essa gestação será um sucesso para a honra e glória do Senhor Jesus. É confiar no Senhor. Ele já te deu esse presente, agora é entregar nas mãos dele que o mais ele fará. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou do vídeo para me ajudar e me deixar muito feliz aqui também. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito para fazer parte dessa família também. E ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um de novo, viu? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!